Eu decidi explorar as regressões de uma forma diferente. Primeiramente, eu procurei as regressões porque eu sofria de perseguições espirituais muito pesadas quando eu era pequena, na minha infância. Então, eram experiências muito fortes. Eu tinha projeções astrais que eu me encontrava com esses seres muito densos, muito pesados e, assim, era muito ruim porque eu sentia uma vibração assim muito pesada, muito assim regada de raiva, de ódio e um palavreado muito feio, sabe? Muitos palavrões, muitas frases ofensivas. E eu me lembro muito deles falarem pra mim: não adianta você se disfarçar, a gente sabe quem você é. Então sempre vinham com aquela vibração horrível, falando coisas horríveis, mas o que ficava na minha cabeça era essa frase. E toda vez que eles vinham, eram sempre coisas feias. E eu era criança, né? Então muitas vezes eles me assustavam com coisas que eu não gostava. Bonecas quebradas, bonecas sem cabeça. Eu me lembro de uma vez de parar numa sala cheia de cadáveres. Eles me levaram até lá. Enfim, era uma coisa assim muito pesada. E na minha adolescência isso meio que foi passando, né? Mas ainda aconteciam. E na fase adulta ainda aconteciam. Mas na fase adulta já não eram mais coisas que eu tinha medo, assim, né? Como eles faziam quando eu era criança. Eram coisas que eles me falavam, né? Eram encontros que eu não gosto nem de lembrar. Então eu não entendia por que isso acontecia, né? Eu não achava razões aqui nessa vida para isso. Eu sentia que tinha alguma coisa muito mais profunda, porque a vibração que era passada, as coisas que eles me falavam, tinha algum outro significado que não era daqui. Então, em determinado momento da minha vida, eu conheci uma amiga que tinha se tratado de um trauma que ela tinha, uma crise de pânico que ela sempre tinha quando entrava no mar, quando via água, e ela se tratou com regressões, né, com regressões terapêuticas. E foi conversando com ela que desmistificou, né, um pouco essa questão da regressão, porque a gente sempre ouve, né, não é legal fazer regressão, porque se você não tá pronto, você pode ver alguma coisa que vai te traumatizar. É essa a ideia que a gente tem. E eu tinha essa ideia também. Mas ela me tratou desse assunto de uma forma tão leve, tão tranquila, que eu senti que esse era o caminho. E aí, antes de procurar o terapeuta, eu quis ler sobre o assunto e li vários livros sobre. Comecei a achar um universo fascinante, aquilo foi realmente me dizendo que era um caminho para mim, até que eu descobri que aquelas perseguições espirituais, na verdade, eram espíritos que vinham de uma outra vida, na qual eu fui a culpada, né? Eu fiz mal a esses espíritos e eles vinham me perseguir ainda nessa vida, né? E aí tudo bem, tinha entendido que foi algo de mal que eu fiz, pra mim tava ótimo, não queria saber o que eu tinha feito. Então a vida seguiu, não tive mais essas perseguições, e aí trabalhando com o canal, conhecendo várias pessoas, eu fui me conectando com várias pessoas do meio, eu conheci o trabalho do Jefferson Orlando. O Jefferson Orlando é um psicoterapeuta reencarnacionista, ele faz um trabalho maravilhoso. E o que aconteceu? Eu decidi procurá-lo, porque o meu mentor espiritual me intuiu de voltar a explorar as regressões. Eu estava trabalhando aqui nos vídeos, estava editando um vídeo, e aí eu senti a proximidade dele, eu sempre sinto muito meu mentor espiritual, e ele me intuiu, veio essa frase na minha cabeça: volte a explorar as regressões, elas serão muito úteis para aprendizados e compartilhamentos. Então eu senti que era um caminho mesmo, né? É uma continuidade do meu trabalho como encaminhadora espiritual. E aí eu encontrei o Jefferson Orlando, gente, nada é por acaso. E aí comecei a fazer um tratamento com ele, tratamento, né, entre aspas, na verdade era mais para explorar novamente as regressões. E aí, gente, toda vez que eu ia, eu voltava em algo que precisava ser sanado em mim. Não é por acaso assim que eu fui regredindo, não foi a esmo, muito pelo contrário, foi exatamente o que eu precisava ver e o que eu precisava aprender. Então, teve várias regressões que eu fiz, foram muito especiais, muito especiais, cada uma foi muito profunda e me trouxe muitas coisas lindas. Hoje eu vou contar pra vocês a regressão que eu vi, na qual eu não era mulher, eu era um homem,
E na verdade eu era um homem bem jovenzinho, era um rapaz, de no máximo 19, 20 anos. Então, quando o Jefferson Orlando fez a técnica de relaxamento, né, que você vai relaxando, vai se aprofundando cada vez mais dentro de você, você fica consciente o tempo todo, tá? Você não apaga assim. E aí você vai ouvindo o que ele vai falando até que chega no momento que ele fala, ele te pergunta, aonde você está? E aí eu me vi num lugar muito bonito, na natureza. Eu via que eu estava como se tivesse um campo aqui na minha frente e adiante um bosque muito bonito e o sol se pondo, né? E era uma paisagem linda e eu olhando para aquele sol, tava aquele vermelho já, sabe, de fim de tarde. Só que de repente eu comecei a sentir minha garganta muito seca, até fisicamente. Enquanto eu tava regredindo, eu comecei a sentir uma coceira na garganta, comecei a tossir. Aí o Jefferson, né, foi falando, fica tranquila, tá tudo certo, dá um tempinho. Aí foi voltando, né, a salivação normal. E aí eu entendi o que estava acontecendo. Na verdade, eu comecei a ver, né, a paisagem, mas eu estava amarrada numa árvore. Eu percebi que eu estava amarrada e eu estava com uma sede muito grande. Eu estava desidratada mesmo, realmente desidratada e muito fraca, muito fraca. E então eu estava olhando aquele entardecer muito lindo, mas assim, eu estava morrendo na verdade. Eu tinha sido amarrada ali para morrer. Eu já devia estar muitos dias ali. E num certo momento eu ouvi duas vozes falando comigo, que eram meus mentores, né, daquela vida. E os dois me falavam simultaneamente, uma voz muito calma, e me diziam, fica tranquila, respira, olha só como é lindo esse entardecer, olha o sol, respira, fica tranquila, a gente está aqui com você. Aquilo, gente, foi um bálsamo, eu não senti mais aquela secura na minha garganta, eu só olhava para aquele dourado do sol nas folhas, aquela luz linda, né, do entardecer, e aí eu fechei os olhos como se tivesse sido num sono, né, eu senti que eu estava com muito sono e dormi, e foi nesse momento que eu desencarnei. E aí, logo que eu voltei para o plano espiritual, foi muito engraçado, assim, porque eu não tava num pronto-socorro espiritual, porque geralmente mortes, assim, muito abruptas, né, no qual a gente sofre muito, a gente vai para um pronto-socorro, é como se fosse um pronto-socorro primeiro. Eu acordei num quarto já, e eu era um rapaz, né, um homem bem jovem, e eu não tinha muita instrução, né, não tinha um grau, assim, de educação, né, eu era bem, assim, ignorante mesmo, né. E o que aconteceu? Eu vivia numa fazenda e eu era muito jovem, estava começando a aprender as coisas da fazenda, tinha sido criado ali, mas estava começando a trabalhar nessa fazenda assalariado, né? Estava começando a ganhar um dinheiro trabalhando ali. E aí eu cuidava da parte dos cavalos, né? Só que num determinado momento eu deixei um dos cavalos, que era um dos mais caros lá, um dos melhores cavalos, fugirem. E aí aquele foi um erro imperdoável, porque eles tinham falado muito para tomar cuidado, né, aquelas coisas de fazenda, e eu deixei justamente um dos cavalos mais caros, que tinha acabado de ser adquirido pelo dono da fazenda, fugir. E aí eles me puniram, só que eles esqueceram de mim, literalmente, e eu acabei morrendo amarrada no tronco. Foi exatamente isso que aconteceu. Então eu desencarnei assim. Eu era muito simples, muito pobre, na verdade. Eu tava ganhando assim uma miséria mesmo, era mais para dizer que eu tava ganhando alguma coisa, mas eu tinha assim no meu sonho assim, né, de vida, era conseguir um cargo na fazenda, né, de administrador, de gerente, enfim, era o meu sonho de vida. Mas não tive revolta, né? Eu fui tão bem acolhido no meu desencarne, né? Naquela assistência que eu tive, que eu não tive revolta. Eu entendi que eu tinha errado e foi uma consequência dos meus atos. Depois fui lá na colônia espiritual, né? Eu já estava lá no quarto. Foi acontecendo assim várias coisas. Eu me vi em vários momentos, né? Durante a regressão, eu melhorando, me recuperando.
até o momento que eu saí do quarto. E quem estava comigo era uma mulher muito simpática, assim, muito atenciosa, era minha mentora espiritual. E aí ela me perguntou num determinado dia, né, quando eu vi essa parte do momento ali, ela me perguntou, vamos passear? Vamos sair um pouquinho daqui? E eu já estava super animado, era muito jovem, né? Não, claro, eu quero conhecer, quero saber como é que é aqui. E nesse momento, gente, eu já sabia que eu já tinha morrido, que eu não estava mais na vida física, que eu estava do outro lado. Mas assim, eu estava muito, não assustado, eu estava assim muito perplexo. Eu estava entendendo tudo o que estava acontecendo, eles tinham me explicado que eu já não estava mais na vida física. Mas aquilo para mim parecia uma coisa muito fantástica, porque eu nunca tive nenhum contato nessa vida que eu tive, né, como menino de fazenda. Não sabia nada de pós-vida, nunca tinha tido nenhum contato espiritual. Eu era muito ignorante nesse assunto, né? E aquilo tudo para mim estava parecendo fantástico. Aí foi muito incrível, porque o meu quarto era um quarto bem pequeno, simples, né? Tinha um guarda-roupa, tinha uma porta-janela bem grande, bem bonita. Dava para ver um jardim ali do lado de fora. Mas não tinha nada de especial no quarto. Tinha um criado mudo, uma porta que era o banheiro, que eu me lembro, e acabou. E aí eu saí. Logo que eu saí, já era bem diferente. Era um corredor super longo, branco, totalmente diferente do quarto, e o quarto era um quarto normal, com armários de madeira, mas o corredor era todo branco. E aí quando eu saí desse corredor branco, gente, foi a coisa mais incrível. Tinham várias vidraças assim, grandes, e era um corredor que tinha um monte de gente passando, muita gente, muita gente. Mas assim, não tinha um barulho assim enorme, as pessoas passavam por ali todas muito tranquilas, muito quieto, apesar daquela quantidade de pessoas, era muito tranquilo, sabe? Tinha uma paz ali muito grande. E aí, quando a gente finalmente chegou no final dessa galeria, né? Parecia uma galeria desse corredor, a gente entrou num jardim. O jardim já não era tão grande assim quanto o corredor que eu tinha acabado de ver. Mas era um lugar muito bonito, cheio de caminhos, assim, com vegetação, com árvores, com arbustos, muitas flores, um cheiro muito forte de flor no ar, mas aquele cheiro assim doce, gostoso. E aí a gente foi conversando. E ela me convidou para sentar, né, num dos bancos. A gente sentou ali e ela muito calma, sentou, começou a observar o jardim, tinha uma fonte ali próxima e várias pessoas que iam passando, mas assim, conversando muito calmamente. Era incrível a calma daquele lugar. E eu tava um pouco agitado, porque eu tava cheio de perguntas na cabeça. E aí ela olhou pra mim, né, como que entendendo o meu pensamento, lendo o meu pensamento, e aí ela me perguntou o que foi, né? E eu fui falando pra ela, eu falei, eu não tô entendendo muito, eu sei que eu tô numa colônia espiritual, mas eu queria entender o porquê. Aí ela falou que todos os espíritos, quando desencarnam, a princípio vão para a colônia espiritual, não para essa, né, mas tem inúmeras aí, mas vão para as colônias para se recuperarem das doenças físicas, do mal-estar durante o desencarne, né, para seguirem aí a sua estadia no plano espiritual. E que assim que elas estão bem, elas saem dessas colônias, vão para suas casas, vão encontrar familiares e tudo mais. E ela foi explicando tal, aí eu fui começando a entender um pouco mais. E aí eu perguntei, mas então quer dizer que essa foi a minha última vida? Essa que eu vivi? E ela foi me falando que a gente vive muitas vidas para o nosso aprimoramento espiritual. Aí eu falei, tá, mas se eu vivi outras vidas, por que eu não lembro delas? Aí ela deu uma risadinha assim e falou pra mim, calma, tudo a seu tempo. Um dia você vai lembrar. E aí eu fiquei meio desapontado, tá, mas eu queria lembrar agora, eu queria saber o que eu fui, o que eu fiz, quantas vidas eu já tive. E ela meio que rindo por dentro, né, nossa, como é curioso, né, como é ansioso, né. Mas ela muito calmamente, tudo a seu tempo, fica tranquilo. Aí tava passando umas pessoas assim, ela falou, olha só, essas pessoas que estão passando aqui também não se lembram das suas encarnações anteriores. E elas estão aqui justamente para se recuperar, para entender esse momento presente. E muito em breve elas vão lembrar, né, de algumas encarnações, as que forem necessárias que elas se lembrem. E aí ela continuou sempre olhando para frente, vendo as pessoas numa calma, tudo a seu tempo.
E aí eu entrei naquela calma e entendi, tudo a seu tempo. Quando a gente estava andando nesse jardim, eu percebi que a natureza era uma coisa muito diferente da nossa, porque as cores pareciam muito mais vivas, né? A cor das flores, o verde das árvores parecia muito mais vivo, mais aceso, né? Parecia que tinha muito mais energia ali. E chegava até a parecer meio que artificial, assim, de tão perfeitas que elas eram, tão lindas, sabe? E umas cores bem chamativas, assim. Então foi uma coisa que me chamou bastante atenção. A próxima cena que eu vi foi totalmente diferente. Eu ainda era esse rapaz, mas parecia que eu tinha envelhecido, né? Tinha amadurecido, na verdade. Eu já era um homem com essa mesma feição. E foi uma imagem linda, gente. E eu olhava assim para a imensidão do mar, para aquele horizonte. O meu olhar era outro. Parecia que eu tinha amadurecido assim uns 30 anos. Eu tinha assim um olhar mais calmo, mais maduro, mais sábio mesmo, né? Mas eu tava consternado com alguma coisa. Eu tinha uma preocupação muito grande e uma certa tristeza. E eu olhando para esse infinito do mar, e eu comecei a pensar que a próxima encarnação que eu tinha participado da programação, de como tudo ia acontecer, o que eu ia ser, o que eu ia fazer, eu tinha medo de falhar. Senti um medo muito grande de falhar. E nesse momento que eu senti muito medo de falhar, eu senti assim do meu lado ela e o mentor também, que era o meu outro mentor espiritual, um senhor já mais velho, assim, de barba, muito simpático. Eles se aproximaram de mim nesse momento, os dois aqui do lado, mas eu não voltei assim para vê-los, eu não virei a cabeça nem nada, eu só senti a presença deles. E a gente não se falava através de voz, né? A gente se falava telepaticamente. Então era um pensamento único entre eu e eles e muito coordenado, era uma coisa incrível. E eles me passavam que eu não ficasse preocupado, que eu não temesse o que estava por vir, que eu tinha dois caminhos possíveis. Um era o caminho do êxito, da bondade, do bem, e o outro era o desvio para o caminho do mal, um caminho cruel, um caminho que eu não ia fazer bem para muitas pessoas. E aí quando eles falaram isso eu fiquei muito preocupado, mas ao mesmo tempo veio uma calma no meu coração muito grande, porque a próxima coisa que eles me falaram foi exatamente de que qualquer um dos caminhos serviria para o meu progresso espiritual. O erro e o acerto eram somente experiências e que ambas me trariam muito adiantamento espiritual. Seja da forma que fosse, eu passaria pelo que eu teria que passar, né? O resultado sempre seria aprimoramento e principalmente o amor. E nesse momento, gente, eu fiquei até muito emocionada. Eu senti um amor muito grande no meu peito, sabe? Uma coisa assim muito linda surgindo dentro de mim. Na verdade, eu já estava sentindo o resultado, o depois daquela próxima vida que eu teria, né? Já estava pressentindo o resultado que viria pela frente.